Senhor, que já foi preparado, né? Aquilo que nós queremos orar, aquilo que Deus tem para nos conceder nessa noite, né? Louvado seja o nome do Senhor. Pai querido e santo, nesse momento estamos apresentando a tua filha mais uma vez nas tuas mãos. Pai querido, que essa noite tu venhas ela poderosamente. Que o Senhor continue enchendo ela da tua graça, da tua unção, da tua sabedoria. Pai querido, nós queremos ouvir tu falar. Não aquilo que nós queremos, mas aquilo que tu tem dado a tua filha já para transmitir. Pai querido, que tu usa ela poderosamente, abrindo a sua boca. Visita a tua filha nessa hora. Vai em conta dos teus também nessa hora. Guarda a tua família. Cerca a comunidade de fogo, reprimindo toda a regeneração do inimigo. Tudo aquilo que não provém de ti. Vai dar vitória à tua filha nesta noite. Elevação, 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 Elevaço, canto, alabaço, canto. Meu dá vitória à tua filha. Elevaço, canto, alabaço. Algo que ela tem te pedido. Elemanagaço, canto. E é coisa que só o Senhor pode fazer e resolver. Pai, conceda a vitória à tua filha nesta noite. E que ela possa retornar agradecendo aquilo que tu tem feito. Está fazendo e há de fazer muito mais ainda. E assim nós te louvamos e glorificamos ao teu nome, não só hoje, mas para sempre. Amém. Paz, Senhor, para a igreja. Amém. Meus amados, vamos sobre o Evangelho de João, capítulo 17. Evangelho de João, capítulo 17, versículos de 1 a 3. Diz assim a palavra de Deus. Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a minha hora. Glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Até aqui, meus irmãos. Aleluia. Eu gostaria de me ater ao versículo 3, que diz assim: E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Esse versículo nos fala sobre um Deus único e verdadeiro. Esse trimestre que a gente está estudando sobre a palavra de Deus, o que ela nos diz sobre heresia, e a gente está aprendendo, reaprendendo, relembrando características, atributos que a Bíblia nos mostra como verdadeiros, para que a gente possa combater os enganos, as mentiras, as heresias. E aqui diz que a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus. Essa palavra único quer dizer que o nosso Deus é único, não tem outro igual a ele. Não tem outro Deus, não tem outro ser em toda a existência que seja feito do mesmo material que é o nosso Deus. Deus, ele é verdadeiro, que também diz que ele é o único Deus e é verdadeiro. Se ele é o Deus verdadeiro, é porque a gente entende que existem deuses falsos, né? E quem são esses deuses falsos? São os ídolos. O contrário de Deus verdadeiro é o falso Deus, ou ídolo, que é tudo aquilo que induz uma pessoa a se afastar de Deus.
Quem conhece o verdadeiro Deus não se ilude com o falso. Esses deuses falsos, eles podem ser de pedra, eles podem ser de ouro, de madeira, ou pode ser algo imaterial, mas que seja tão importante na nossa vida que acabe tomando o lugar de Deus, que tome toda a prioridade da nossa vida, se tornar um ídolo e, consequentemente, toma o lugar de Deus. Lá na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 23, ele diz assim: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Ou seja, tem que ter uma atitude nossa de nos guardarmos dos ídolos, de identificarmos tudo aquilo que pode na nossa vida estar tomando o lugar de Deus e a gente rechaçar, a gente rejeitar esses ídolos. Colossenses 3,5 diz assim: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Ou seja, algumas práticas na nossa vida, como prostituição, como impureza, apetites carnais desordenados, isso se torna idolatria, se torna algo que toma um lugar mais importante da vida da pessoa, deixando Deus em segundo plano. Isso é idolatria. Mas, como é esse Deus verdadeiro? O que a gente lembra? O que a gente já aprendeu do Deus verdadeiro? Nós aprendemos que, por mais que a gente conheça Deus, algo sobre Deus, nunca nenhum ser humano vai ter o total conhecimento de Deus. Porque Deus é eterno, Deus é grandioso, Deus é maravilhoso, Deus é soberano. Então, nós somos limitados. Já a nossa limitação física impossibilita que a gente conheça tudo de Deus, né? Mas tem algumas qualidades que são chamadas de atributos que podem nos dar algum conhecimento prático para a nossa vida, para a gente poder lidar com Deus. Enquanto a gente vai lidando, vai citando esses atributos, é bom que a gente vá comparando cada um desses atributos de Deus com o nosso ser, quem nós somos, o que a gente pode, o que a gente não pode, porque Deus pode tudo. E numa das lições desse trimestre, eu acho que era a lição número 2, número 3, eu acho, falava que Jesus é Deus. E ali, uma das coisas que me encantou naquela lição é que Jesus é Deus, mas quando ele abriu mão da sua glória para nascer nesse mundo como ser humano, no ventre de uma mulher, através do ventre de uma mulher, vocês imaginam Deus que por amor aceitou ficar 9 meses guardado no ventre de uma mulher como embrião, como feto, ali limitado, se alimentando da placenta dela, se alimentando do que ela se alimentou, mas ele era Deus, mas convinha que ele viesse a esse mundo em carne como nós viemos. Porque a Bíblia diz lá em Hebreus que não temos outro sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, que não possa interceder por nós. Não temos outro, só Jesus. Por quê? Porque ele passou pelo mesmo que nós passamos, como criança, como adolescente, como adulto. Ele sofreu, ele sentiu fome, ele sentiu dor, ele se alegrou, ele sentiu cansaço. Ele foi tentado, a Bíblia diz que ele foi tentado em tudo e não cedeu em nada. Então é como a gente lembrando e ouvindo relembrando esses atributos e pensando como Deus é grande na nossa vida. E nós somos tão pequeninos que mesmo assim o amor dele por nós é algo incomensurável. A gente não pode nem medir, a gente não pode nem entender. Um desses atributos é que Deus é Espírito. Nele não contém nenhum elemento material, mas ele é uma pessoa. Ele fala, ele sente, ele é real. Ele não é uma fábula. Deus não é uma fábula, Deus não é um conto de fadas, Deus é real. Deus também é eterno. Ou seja, ele não tem início, nem tem fim. Ele sempre existiu. Ele não foi criado por ninguém.
Aí vocês comparem isso com a nossa existência. Nós fomos criados por Deus. A nossa vida tem um início e um fim. E mesmo assim, grande é o tempo, grande é o lugar que nós ocupamos no coração de Deus, a ponto de Ele entregar seu próprio Filho para morrer por nós, no nosso lugar. Antes que os montes a Bíblia diz que antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade tu és Deus. Ou seja, desde a eternidade. Eternidade a gente não consegue contar com o nosso tempo. Dizem que o símbolo da eternidade, do infinito, é o número 8, né? Na horizontal. O número 8, ele não tem início, você não consegue ver nem o início nem o fim dele. Assim é Deus. Ele sempre existiu, Ele é eterno, Ele sempre a gente não pode contar o tempo de Deus, a existência de Deus, pelo tempo que a gente conhece, porque não dá para a gente entender, vai além daquilo que a gente possa imaginar. A Bíblia diz também que Deus é um Deus justo. O que é a justiça para nós? A justiça é a santidade de Deus que se manifesta ao tratar retamente com as suas criaturas. O que quer dizer isso? Nós sabemos que Deus é um Deus tão justo que nunca Ele poderia ter nos aceitado depois do nosso pecado. Mas em Jesus Cristo, toda a justiça que Deus exigia de nós foi cumprida. Então, a maneira reta de Deus tratar com todas as criaturas é a justiça dele. Recebe o nome de justiça. Justiça é a santidade de Deus expressa ao tratar retamente com as suas criaturas. A justiça de Deus também se expressa quando Ele defende a causa dos menos favorecidos, dos pobres, dos oprimidos, dos órfãos, das viúvas. A justiça de Deus também se revela quando Deus desfaz uma certa mentira, uma certa injustiça, quando alguém está sendo injustiçado, alguém está sendo caluniado, e Deus traz à tona aquilo que está oculto aos nossos olhos. E dessa maneira Deus defende, Deus põe em pratos limpos a injustiça que está sendo feita. A Bíblia também diz que Deus é misericordioso. A misericórdia é um dos atributos de Deus. O que é misericórdia? É a divina bondade de Deus em ação. A bondade de Deus em ação em relação às nossas misérias. Eu achei isso tão bonito, essa explicação aqui. Misericórdia é a bondade de Deus em ação quando Ele se depara com as nossas misérias. Que misérias são essas? É o nosso pecado, é a nossa pequenez, é a nossa impossibilidade de chegar pelos nossos méritos à presença de Deus. Mas a misericórdia de Deus, ela se manifesta. A misericórdia de Deus é a gente não receber o castigo que cada um de nós merecia por causa dos nossos pecados. Isso é misericórdia. Lá em Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23, vamos ler? Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23. Diz assim a palavra de Deus. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a sua fidelidade. Então, misericórdia a gente entende como, por causa do pecado que em cada um de nós merecíamos um castigo. Mas Deus, pela sua misericórdia, não entrega, não imputa a nós esse castigo. Também a palavra nos fala sobre outro atributo de Deus, que é o amor. Esse a gente não precisa nem comentar, né? A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que
e deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não é nem necessário falar, é só mostrar. A gente lê na Bíblia a prova do amor de Deus para conosco. Se eu não me engano, é Romanos 5:8 que diz: mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, o amor de Deus já estava sendo manifesto para nós quando a gente ainda estava em pecado, quando a gente ainda estava nas trevas. O amor de Deus veio primeiro do que a nossa redenção, veio primeiro do que a nossa justificação. A Bíblia também diz que Deus, Ele é onipotente. O que significa isso? Que Ele pode todas as coisas. Ele tem liberdade para fazer tudo de acordo com a sua natureza. Vamos ler lá Lucas 1:37, o que diz? Lucas 1:37. Diz assim, um versículo pequeno, mas é bem contundente. Diz assim, Lucas capítulo 1, versículo 37. Porque para Deus nada é impossível. Ele pode tudo. É bom a gente lembrar desses atributos, porque muitas vezes na nossa caminhada a gente se depara com obstáculos assim imensos, intransponíveis. E a gente pensa que não vai conseguir, porque a gente olha para a força do nosso braço. Realmente, com a força do nosso braço, a gente não consegue, não. Mas, estando nos propósitos de Deus, Ele é poderoso para fazer além daquilo que a gente pede ou imagina, segundo o seu poder que opera em nós. A Bíblia também diz que Deus é onisciente, ou seja, Ele sabe tudo, Ele tem ciência de tudo. Ele é onipresente em relação à sua criação, em relação à imensidão. Ele está em todos os lugares, Ele está em todas as criaturas. Ele tem controle, sabe tudo o que se passa com todas as suas criaturas, porque não tem nenhum lugar que a gente possa se esconder da presença de Deus. Salmo 139 é uma poesia muito linda, né? E nos versículos 7 e 8 falam sobre a onipresença de Deus. Diz assim: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali também estás. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Ou seja, não tem como a gente se esconder da presença de Deus. Mas vamos supor que a gente não queira se esconder, que a gente queira se alegrar pela presença de Deus. Eu acho isso muito bonito, porque Deus, Ele não precisa que a gente verbalize o nosso pedido, o nosso clamor, ou seja, não precisa ser de uma forma audível. Quando a gente fala com Deus, nosso interior em espírito, Deus ouve. E Ele é poderoso para responder as nossas orações, mesmo aquelas que são silenciosas, que muitas vezes ninguém sabe, mas Ele conhece o nosso coração, o nosso profundo, né? A Bíblia também diz que Deus é fiel. A fidelidade é um atributo de Deus. O que significa isso? Que Deus é absolutamente confiável. As suas palavras não falham. Significa que a gente não precisa desconfiar de Deus. A gente pode confiar nele sempre. Nós somos passíveis de falhar com as pessoas, de ser infiéis nos nossos tratos, nos nossos acordos, mas Deus, Ele é fiel. Deuteronômio 7:9 diz assim: saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é Deus fiel, que mantém a aliança, a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Então, de geração em geração, Deus é fiel. Aquilo que Ele fala não volta atrás. A sua palavra não volta atrás.
E a cada passo da nossa vida, irmãos, é bom a gente não se esquecer disso, porque se a gente parar 1 minuto, 5 minutos em frente ao noticiário, a gente vê tanta notícia ruim, a gente vê tantas coisas negativas sendo relatadas, que a gente pode ter uma leve impressão de que o trem está desgovernado e que não tem ninguém no controle, mas isso não é verdade, porque a Bíblia diz que Deus, Ele é soberano. Nada acontece sem a permissão dele, não só na nossa vida pessoal, como na vida da igreja, como na história da humanidade. Quando eu lembro, eu ouço essa palavra sobre a fidelidade de Deus, sobre o controle de Deus, eu me lembro lá em Daniel, quando o Senhor mostrava aquela estátua que representava vários reinos da história da humanidade. E aquilo me aquieta um pouco o coração. Por quê? Ali mostrava vários reinos que viriam um após o outro. O reino dos Medo-Persas, dos Babilônicos, o reino dos Romanos. São reinos, são comandos que passaram pela história da humanidade, mas Deus já sabia. O momento histórico que nós estamos vivendo hoje não é surpresa para Deus. Ele não está sendo pego de surpresa com essas guerras, com essas desavenças, com essas divisões, com essas notícias ruins. Nada disso é novidade para Deus, porque Ele está no controle de tudo. A Bíblia também fala de outro atributo de Deus, que é a santidade. O que é a santidade? É a absoluta pureza moral. Deus não se contamina com o mal, Deus não se contamina com o pecado. Nele não há mal algum, não há injustiça, não há escolhas. Ele não prefere, ele não age a favor de um filho em detrimento de outro. Deus é justo. Ele age com equidade, ou seja, ele trata todos os seres humanos da mesma maneira. A Bíblia também fala que ele é soberano, ou seja, ele tem o direito absoluto de governar sobre a sua criação. Por que ele tem esse direito de fazer e desfazer? Porque foi ele que criou. Então, isso dá o direito, da mesma maneira que a gente, até perante a lei, a gente tem responsabilidade sobre os nossos filhos, porque eles saíram de nós, então eles são responsabilidade nossa. Da mesma maneira, nós como criaturas de Deus, estamos sob o domínio dele. Ele é soberano, ele pode fazer e desfazer, e ninguém pode questionar, né? Porque qualquer questionamento nesse sentido, na realidade, é um pouco de rebeldia, né? Essa semana eu estava vendo um estudo de uma certa denominação, e eles estavam ensinando sobre inveja, né? E citando José, que provocou a inveja nos seus irmãos, pelos cuidados, pela atenção demasiada que o pai tinha com ele, né? E porque também abriu a boca para falar, revelar certos particulares de Deus, de repente, antes do tempo. Mas, os irmãos estavam comentando o seguinte: quando alguém tem inveja de outro, na realidade, é uma rebeldia com Deus. Está dizendo, eu tenho inveja porque ele tem algo que eu gostaria de ter também, ele tem melhor do que eu, ganhou antes de mim, e eu não recebi ainda, ou nunca vou receber. Mas, quando a gente pensa dessa maneira, a gente está indo de encontro contra a soberania de Deus. Porque Ele, como Criador, Ele pode todas as coisas. Ele faz e desfaz, né? Como tem o hino que as levitas cantam, Ele faz e desfaz, e quem não estiver contente vai reclamar com Ele, né? Ele é como um rei que domina sobre tudo que existe. É como um rei, não, Ele é um rei, Ele é um soberano que domina sobre tudo. Deuteronômio 10:17 diz assim: pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade nem aceita suborno.
Eu destaquei essa passagem, essa parte aqui que diz que ele não age com parcialidade, ele não aceita suborno. Quando a gente passa pelas ruas e a gente vê essas oferendas, na realidade aquilo é meio suborno que alguém está oferecendo para o inimigo para destruir a vida de alguém, né? Para desviar a pessoa do caminho bom, para impedir que aquela pessoa seja abençoada. E eu me lembro, na década de 80, eu não tinha aceitado Jesus ainda, e eu tinha uma colega de trabalho, era uma amiga também, e a irmã dela era envolvida com essas práticas, né? E a irmã dela dizia que às vezes alguém chegava no lugar onde ela trabalhava, ela dava as consultas dela, e se chegasse lá e visse alguém com uma roupa, uma comida, com um objeto que ela gostasse e aquilo causasse uma certa inveja, aquela pessoa oferecia um certo sacrifício, um certo trabalho para prejudicar a outra, que era o alvo daquela inveja. Ou seja, quando a palavra diz que Deus é soberano, esse versículo diz que ele não age com parcialidade, nem aceita suborno. Não adianta quer dizer isso, não adianta eu me aborrecer com uma irmã, com um irmão e falar, Senhor, ele fez isso comigo, ela fez isso comigo, Senhor, castiga ele, puxa a orelha dela, Deus não vai fazer isso, porque Deus é imparcial, ele age com justiça, ele é soberano para fazer e desfazer, não pelo que a gente pede, pelo que a gente acha certo, até porque nem tudo que a gente pede para o Senhor, ele pode conceder para a gente, né? Uma certa vez um colega de trabalho falou para mim, cuidado com o que você pede, porque você pode ser atendido, ou seja, nem tudo que a gente pede é bom para a gente. Às vezes Deus não ouve, não atende, porque a nossa petição não é boa. A revelação maior de Deus para nós é Jesus Cristo, que é a pedra fundamental da igreja. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E o amor de Deus é tão grande que todo esse poder, todas essas qualidades, todos esses benefícios que Ele tem para compartilhar conosco, Ele encerrou em Jesus Cristo, porque Ele escolheu Jesus, nomeou Jesus para ser o Emmanuel, o Deus conosco, para a gente ter mais proximidade de Deus, para a gente conhecer melhor aquilo que Deus é para nós, quanto Ele nos ama, tudo de bom que Ele quer para nós. Isso se resume em Jesus Cristo, né? E, como eu já falei, na nossa vida particular, na condução da obra de Deus na nossa vida, na história da humanidade, acontecem algumas coisas que a gente pensa assim, mas por que isso está acontecendo, Senhor? Eu não queria passar por isso. Por que isso está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Se eu oro, se eu peço, se a igreja ora, mas algumas coisas vêm para nos entristecer. Mas, como o Senhor falou, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ainda que aconteçam coisas para nos entristecer, para tirar a gente do foco, para nos afastar das promessas de Deus, a gente nunca pode esquecer desses atributos e de outros que Deus tem. Porque quanto mais a gente se apega à pessoa de Deus, a gente vê e relembra a cada dia que Ele não mente, que Ele é poderoso, quando Ele promete, Ele cumpre, que Ele nunca perdeu uma batalha. E as batalhas que a gente às vezes passa, a gente enfrenta por causa do nome do Senhor, elas não são nossas. A gente não tem que ficar desanimado, atribulado. Se eu não me engano, é em Êxodo que o Senhor falou para o seu povo: estai quietos e vede o grande livramento que hoje nos deu. Então, meus amados, tribulação acontece. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições.
ninguém nos enganou dizendo que ia ser tudo perfeito. Quando eu não tinha aceitado Jesus ainda, eu achava que as pessoas, quando aceitavam Jesus, tudo se tornava em mil maravilhas. Que no meio do povo de Deus não tinha problema, não tinha porfias, não tinha desentendimento. Mas isso existe. Por que existe? Porque nós, como seres humanos, aonde a gente está tem imperfeição. Só que o nosso Deus, ele está acima das nossas imperfeições. Nós, a palavra de Deus diz que a nossa vida, nosso caminhar com Cristo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Essa luz na nossa vida, essa mudança de treva para luz, ela não é algo instantâneo. É preciso permanecer, é preciso buscar essa luz a cada dia e é preciso não esquecer de que nós não estamos sozinhos nessa caminhada. Lá em Oséias, capítulo 6, versículo 3, diz assim: sigamos e prossigamos em conhecer o Senhor nosso Deus. Cada dia que a gente conhece mais um pouquinho de Deus, mais a gente entende como Ele é amável e que não são as nossas fraquezas, não é os nossos tropeços, não são os nossos tropeços que podem nos afastar de Deus. Porque a misericórdia, a graça do Senhor está sobre cada um de nós. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Podemos dar glória a Deus por essa palavra para as nossas vidas. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a nossa vida foi santificada nessa noite por essa palavra tremenda, sobre os atributos de um Deus tão grande, que me fez lembrar aquele louvor: tu és soberano sobre a terra, tu és Senhor, e apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. Tem um Deus aqui que se importa comigo, que se importa. A serva do Senhor trouxe aquele que conhece o teu choro, a tua lágrima, a tua tristeza, a tua alegria, que se importa conosco. Ele está aqui nessa noite. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Igreja, vamos ficar de pé e vamos receber oração nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Eu já passo aqui, enquanto a igreja fica de pé, já passo essa lembrança para nossa irmã Nivalda. Que o Senhor continue usando essa. Louvado seja o nome do Senhor. Igreja, vamos receber do Senhor essa noite força, graça. Quem deseja a palavra que a irmã trouxe, a serva do Senhor trouxe, filhinhos, falou sobre os ídolos. Que Deus possa tirar todos os ídolos, dentro do nosso coração, dentro do nosso ser, tudo que nos afasta do Senhor, que possa ser retirado, para que, assim como Ele é, nós possamos ver o Senhor. Se você deseja receber para a tua vida, porque Jesus está na casa, Ele está neste lugar, deseja receber mais força. Como é inesgotável o amor de meu Jesus, rico, inefável, nada é comparável ao amor do Senhor pela tua vida. Então, se você desejando, venha à frente, o presbítero Jorge vai estar orando por você, pela sua vida, para você receber graça, para você vencer. Como diz o louvor, deixa penetrar a luz de Deus na tua vida nessa noite. Venha receber força, venha receber graça, venha receber renovo para a tua caminhada, para seguir fazendo a vontade de Deus, indiferente das situações, indiferente dos desertos. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está na casa e você pode receber cura também, porque Jesus continua curando, continua o mesmo, ontem, hoje, eternamente.
frente. O presbítero Jorge vai estar orando e o nosso pastor Paulo vai estar fazendo a unção. Quem deseja o óleo da unção, levante a sua mão para receber nessa noite, porque Jesus está passeando por aqui. Pode ser hoje a noite da tua cura, do teu milagre, porque Ele é Jesus e não há outro como o nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que nós viemos aqui, para receber do Senhor nessa noite, porque Ele está na casa. Louvado seja o nome do Senhor. O presbítero Jorge orando. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que querem unção ficam com uma das mãos levantadas. Nosso Deus e Pai querido, soberano, eterno e sublime Deus, diante da Tua presença, aí está, Senhor, o Teu rebanho, onde ouvimos a Tua mensagem, a Tua palavra, e por mais que nós venhamos buscar palavras bonitas, nós não vamos